Bom, dando continuidade, vamos falar do artigo 969. E o artigo 969 diz que toda vez que uma empresa abre uma filial, uma sucursal ou uma agência, a empresa obrigatoriamente deverá fazer o registro dessa criação lá no registro da matriz. Basicamente, como eu disse para vocês já, infelizmente a gente não tem ali o quadro para fazer essa demonstração para vocês. Mas basicamente o que o artigo está dizendo é o seguinte, que as informações se intercalam. Mas eu vou dar uma informação aqui para vocês que vai ajudar muito. Todo mundo já viu um número de CNPJ, né? Onde a gente tem 01, 002, 003, barra, né? Aí tem 0001, que aqui na Bahia a gente diz 1000 de ré, traço, mais dois números. Esse 1000 de ré geralmente é 001, mas o 001 é da matriz. Porque se você abrir uma filial, você não terá o número 001, terá 002, 003, 004 e assim por diante. Isso por quê? Porque as informações se intercalam. Quem tem o registro de uma filial, obrigatoriamente saberá onde é a matriz. Quem tem o registro da matriz, obrigatoriamente saberá onde é a filial. Não importa se a filial é no estado da Bahia, no estado de Goiás, no estado de Minas, não interessa. Quem tiver o registro da matriz saberá onde fica as demais filiais. Quem tiver o registro de uma filial saberá onde se encontra a matriz da empresa. Isso é muito importante, principalmente para as execuções futuras, onde você deverá buscar bens em outros. Se você não acha bens na matriz, busca na filial. Se não acha numa filial, busca na outra filial. Vamos então também lembrar que a gente precisa definir o que é filial, o que é agência e o que é sucursal. Eu abri uma empresa aqui em Barreiras, né? Eu abri uma empresa aqui em Barreiras, essa empresa foi muito bem e eu vendo muitas pessoas me pedem coisas lá do Piauí, na cidade de Bom Jesus, e muita gente de lá me faz pedido aqui em Barreiras. E às vezes demora a chegar o pedido. E eu vejo que eu preciso estar mais próximo dos meus clientes. Então o que é que eu faço? Eu abro uma filial lá em Bom Jesus, do Piauí. É um braço da empresa de Barreiras. Na filial geralmente tem tudo que tem na matriz, mas com estoque, né, reduzido. Então se alguém precisar, por exemplo, de um blindex, eu tenho esse blindex lá na filial de Bom Jesus. Mas se a pessoa precisar de 10 blindex, vai ter que esperar chegar da matriz, porque lá na filial não tem um número muito grande. Então a filial é um braço da empresa, onde deve ter praticamente tudo que tem na matriz, tem na filial, mas com um número reduzido. Já a agência, ela é apenas uma representação. Lá na agência não tem material, geralmente é um escritório de representação, geralmente dentro de shoppings, dentro de centros comerciais, em prédios. Então é apenas uma agência. Lá só é uma sede representativa, não tem produto, não tem nada daquilo que tem na filial ou que tem na matriz, né? É apenas um lugar reduzido para se fazer contato com novos clientes que porventura queiram, né, nos localizar. Do outro lado, nós temos as sucursais. O que são as sucursais? As sucursais são representações da empresa no exterior. Então, você sabe um lugar que você vai ver muito isso? No jornal. Você vai ver assim, o Jornal da Globo, sucursal de Nova York. Ou seja, é uma representação, é uma agência, né, da empresa, só que no exterior. Então, essas são as diferenças básicas, né, entre um e o outro, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. Vamos falar do artigo 970. Tratamento diferenciado.
a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Um dos grandes problemas da empresarial no Brasil é que muitas vezes a pessoa entra no ramo comercial apenas no tino, apenas confiando na sorte. Muitas vezes ele não tem a noção exata do que ele precisa para iniciar uma empresa. O Sebrae tem feito um trabalho muito interessante com relação a isso. O Sebrae tem insistido muito na figura do microempreendedor, né? O Sebrae tem, eu agora não me recordo o nome realmente, tem um nome, eu vou lembrar depois o nome, Empretec, pronto, lembrei. E o Sebrae faz um curso chamado de Empretec, ensinando aos micros e pequenos empresários a serem empreendedores. Você pode não acreditar, mas há um número ainda grande de empresários que entra nesse ramo sem nem imaginar, sem nem ter noção de ativo e passivo, sem nem ter noção do que é lucro bruto, o que é lucro líquido. A pessoa entra ali sem nem ter noção do que são despesas fixas, o que são despesas operacionais. Então ele entra mais ou menos na sorte. Por exemplo, Juliana era minha vendedora. Ele trabalhava comigo na loja, vendia muito bem, excelente vendedora. Um dia Juliana resolveu, depois de 10 anos trabalhando comigo, que ela ia abrir o próprio negócio dela. Ótimo, ela é excelente vendedora, mas está longe dela compreender a essência minha de empresário, as coisas que eu vejo além de vendas, né? E ela entra sem nem ao menos ter esse preparo. E aí ela acha que ela pode, por exemplo, tirar lá da empresa dela o mesmo salário que ela tinha quando ela trabalhava comigo. Quando na verdade eu tenho uma receita muito maior, eu posso ter uma despesa muito maior. E a empresa dela está começando agora e ela não tem. Então, para facilitar a vida dos comerciantes, dos empresários, o Estado criou uma série de facilidades tributárias, uma série de facilidades, inclusive na própria contabilidade de lucro presumido, contabilidade simplificada, onde a pessoa não precisa ficar fazendo aquele monte, escriturando aquele monte de livro que tem lá na contabilidade, né? E a partir daí, então, ele passa a ter tratamento diferenciado da lei, porque é o princípio da isonomia, né? Tratar os desiguais de forma desigual para que haja igualdade ao final da história, né? Então o Estado vai dar a essas pessoas uma tentativa para eles melhorar essa situação. Eu vou dar um exemplo aqui dos donos da Arisco. A Arisco é uma grande empresa hoje conhecida, né, da maior parte da população, mas a Arisco começa com um pequeno feirante vendendo tempero na feira. E a mulher dele deu a ideia, né? Sempre as mulheres, né? E a mulher dele deu a ideia para ele de por que não embalar aquilo em uns copinhos de plástico para vender, né? E ele então muda o conceito de tempero do Brasil todo, né? E ele então se torna um grande empresário. Mas se o Estado não der a ele oportunidade, ele, para o pequeno, esse pequeno nunca vai alcançar um cara do tamanho da Arisco hoje, claro, né? Então é isso que o artigo 970 diz. E o 971 completa os ditames do artigo 970, quando ele diz assim, ó, que o empresário rural, né, que requerer inscrição, o empresário cuja atividade rural, né, ele pedir a transformação em inscrição no registro público, ele vai ser equiparado a tal. É bom lembrar que o empresário, que o produtor rural, ele não faz escrituração contábil, tá? Ele faz a declaração de imposto de renda e há uma escrituração presumida. Não é o caso, necessariamente, do empresário rural, que vai ter que fazer toda aquela documentação contábil igual a qualquer outra empresa.